quando Deus ele disse a Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesse ao mundo, eu te designei para a missão de profeta para as nações. Isso está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Porque como que Deus conhecia Jeremias antes? Veja só, como que ele conhecia Jeremias antes dele entrar na barriga da mãe dele? Como que isso é possível? Como que Deus escolheu Jeremias antes de vir ao mundo para ser um profeta? Entenda, Deus o conhecia no mundo espiritual, pois todo homem ele é um espírito. Quando nós morremos, o nosso corpo volta para o pó. Já o espírito volta para Deus que deu ao homem. Por exemplo, você vai ao cinema ou ao shopping, que seja, terminando de fazer o que você está fazendo ali, você volta ao mesmo ponto inicial, ou seja, você volta ao seu destino, você volta para sua casa, você não fica no shopping, você não fica dentro do cinema. O que você pode fazer é sair desse local e talvez abastecer o carro no posto de gasolina ou parar num drive para comprar algum alimento, mas você volta para casa. Da casa você saiu, foi para o shopping, foi para o cinema, de lá você volta para o ponto de partida. Então, você tem que entender, ok? Que mesmo você saindo aquele determinado horário para ir até o shopping, até o cinema, você volta para o ponto de partida. Não importa onde você vá, uma viagem ou qualquer outra coisa. O corpo, ele volta para o pó, porque a origem dele é o pó. Já o espírito volta para Deus, porque a origem dele é em Deus. Então o espírito, ele é eterno. Ou ele viverá eternamente com Deus, ou viverá eternamente separado de Deus. Esse assunto às vezes pode ser um pouquinho complexo, mas vale a pena você prestar atenção para você entender o valor dessa meditação. Veja, nossas escolhas definirão o nosso futuro. Você, por exemplo, decidiu assistir esse vídeo. Então, você fez uma escolha. Já diferentemente de uma pessoa que não está assistindo esse vídeo, se há uma bênção reservada nesse vídeo para quem assistir, você a terá, porque você fez a escolha. Outro que não escolheu assistir vai perder a bênção. Então nós decidimos o que fazemos. E aquilo que decidimos fazer é o que define o nosso futuro. Quando Deus disse a Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. O que Deus quis dizer com isso? Que Jeremias foi para a barriga da sua mãe com um ministério profético. Se você ler em Lucas 1, você vai ver que o anjo Gabriel, está em Lucas 1, o anjo Gabriel anunciou Zacarias antecipadamente o nascimento de João Batista. Veja só, o anjo chegou até Zacarias e anunciou ele antecipadamente o nascimento de João Batista. O anjo disse, seu filho vai ser o profeta do Altíssimo. Ele vai anunciar a vinda do Messias. Então, nós nascemos com um fim determinado. Nós viemos do mundo espiritual para o mundo natural com um propósito. Se você pegar no livro de Juízes, capítulo 13, o povo de Israel vinha sofrendo por 40 anos nas mãos dos filisteus. Aí apareceu um anjo para a esposa de Manoá. Esposa de Manoá, não tem o nome dela na Bíblia. Esse anjo apareceu à esposa de Manoá, que era estéril, sem filhos. E ele disse assim para ela, você vai ter um filho, e ele será o libertador de Israel. O anjo estava anunciando a vinda
Sansão nasceu com um propósito e um plano antes de ser colocado na barriga da mamãe dele. E quando você pega o livro de Hebreus, e ali no capítulo 11 você vai ler sobre a galeria da fé, você vai compreender quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus vieram com propósito, vieram com um fim determinado. No Jardim do Éden, por exemplo, Deus disse assim, lá em Gênesis 2:7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um servo. Ou seja, o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. Corpo, essa casca, esse volume que nós temos aqui de massa corporal. Uns têm corpo grande, como eu, outros são mais magro, baixo, alto. Então, corpo é isso, esse casulo que nós moramos nele. Alma é o intelecto, a inteligência, já o espírito é a vida. O espírito sem um corpo, ele está ilegal na terra. Por isso que os demônios, eles incorporam na pessoa, porque ele precisa de um corpo para poder manifestar. Já os espíritos que vêm de Deus precisam ganhar um corpo para andar na terra. Não entendo isso, missionário. Parece ser complexo, mas é um assunto muito abençoador quando você entende o que a Bíblia explica. Veja só, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele precisou vir em carne para pisar na terra. É nisso que nós, cristãos evangélicos, entendemos. E é isso que a Bíblia fala em 1 João 4:2 e 2 João 1:17. Vou repetir. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele precisou vir em carne para pisar na terra. Ele não ficava flutuando, andando, atravessando parede. Não, ele veio em carne e pisou na terra e agiu e andou como homem. Quando digo agiu, é no sentido andar, espirrar, você está entendendo? Fazer as necessidades fisiológicas, né? E é nisso que nós acreditamos. Vou repetir, 1 João 4:2 e 2 João 1:17. No que nós acreditamos? Eu vou ler essas duas escrituras para você. Vou ler 1 João 4:2, 2 João 1:17. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Você entende isso? Agora dobre a sua atenção. Por estarmos unidos com Cristo e sermos unidos uns com os outros, a igreja é chamada corpo de Cristo. Logo, o Espírito Santo de Deus incorpora a igreja. O apóstolo Paulo faz uma oração no livro de Efésios, capítulo 3, de 14 a 21, e Paulo menciona assim quando chega no versículo 20. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. No caso, esse nome aqui, poder, tem um significado no grego, quer dizer dunamis. E o que quer dizer dunamis? Poder constante. Com licença. O seu poder que age em nós. Esse poder é um poder constante. Eu estou falando do Espírito Santo. É sobre isso, você que teve paciência de esperar esse vídeo até aqui, é que eu quero falar do Espírito Santo. O poder de Deus que age em nós é o Espírito Santo de Deus. É esse poder que nos faz lembrar que somos crente, é esse poder que nos faz lembrar que somos filhos de Deus, é esse poder que nos faz lembrar que devemos tomar cuidado com aquilo que olhamos, é esse poder que nos faz lembrar que devemos tomar cuidado com o que pensamos.
O Espírito Santo, na verdade, ele trabalha ao nosso favor dia e noite. Ele intercede com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Como quando somos, por exemplo, sensíveis ao Espírito Santo, quando somos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós recebemos milagre. Sensíveis a esse constante poder em nós, o milagre acontece em nós. Nós não precisamos ver ossos crescer. Nós não precisamos ver um morto ressuscitar. Nós não precisamos ver nada para crer que ele existe. Ele é real e está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você. Veja só, e é bíblico isso, está no livro de Gálatas 5. Nós temos facilidade, como ser humano, como pessoa falha, de abrir portas para as farras, para imoralidade sexual, para impureza, para ações indecentes, adoração de ídolos, para as feitiçarias, inimizades, as brigas, ciúmes, a raiva, a ambição, o egoísmo, a inveja, a bebida. Mas é interessante que no mesmo livro, no versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito, que pode estar em nós se nós exercitarmos isso. O fruto do Espírito diz assim: o Espírito de Deus produz em nós amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ele, na verdade, nos completa. Mas acontece que se você é cheio do Espírito Santo todo dia, você não pode deixar como uma bexiga enchendo que haja perfurações, furinhos da imperfeição. Há coisas na nossa vida que não podemos esquecer jamais. Oração, Espírito Santo, a fé, comunhão com Deus, confiança em Deus, fortalecimento espiritual, orientação divina, poder de Deus, crescimento na fé, vida cristã, superação de desafios, submissão a Deus, orar, Deus, espiritualidade, reflexão, vida com Deus, ajuda divina, paz interior, propósito de vida. Não podemos esquecer também que a oração em comunhão com o Espírito Santo é um ato de submissão e confiança em Deus, que fortalece o espírito e nos capacita a enfrentar desafios com a ajuda divina. Através dela, nossa fé se aprofunda em recebermos orientação e o poder de Deus para nossas vidas.